Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim fazer o meu primeiro vídeo de update da Gincana para eu poder comprar mais livro. Eu tô tentando fazer esse vídeo gravando com esse microfoninho, eu não sei se ele tá funcionando, eu não faço ideia de como faz ele funcionar. As instruções estão em chinês e eu não entendi quando eu li a tradução. Então, vamos torcer para que eu não esteja segurando isso daqui só de bonita, né? Então tá, tirando esse parênteses, então, caso vocês não saibam, eu tô fazendo essa gincana. E qual é o objetivo dessa gincana? É que eu leia, de fato, os livros que eu tenho na estante. Porque, olha só, ano passado, que foi meu primeiro ano, de fato, aqui no Booktube, eu comprei muito livro. Eu exagerei. E a questão é que, o pior de tudo isso, é que eu comprei muito livro que eu queria muito ler e não li nem metade. Na verdade, se eu li um terço, foi muito. Então, é importante que eu leia esses livros, né? Acontece, final do ano, vou deixar até o vídeo aqui, que é o vídeo que eu faço da minha TBR Zero, que é o desafio de eu pegar no último dia do ano, ver quantos livros não lidos eu tenho na minha estante e propor levar pro ano que vem, no ano seguinte, né? E ler todos esses livros no ano. Só que, cara, 71 livros pra ler em um ano, a minha média de leitura até ano passado era 100. Ano passado deu uma diminuída boa. Acho que cheguei uns 80 e poucos, 90. Mas mesmo assim, 71 livros é muita coisa, é uma parcela bem grande disso. Então, o que eu fiquei pensando? Ia ser muito legal poder comprar livros, né? Ia ser muito bom poder comprar livros. Só que eu não tinha coragem de gastar dinheiro com mais livro se eu tinha tanto livro não lido aqui, sabe? Então surgiu a ideia dessa gincana. Vou deixar linkado aqui o vídeo que eu explico essa gincana pela primeira vez. E eu entendo, esse vídeo tá confuso e não sei se esse daqui vai ajudar muita coisa, mas eu vou tentar esclarecer algumas coisas antes de partir pra atualização trimestral. Então tá, a princípio, qual que era o objetivo dessa gincana? Atingir uma quantidade de livros, número de livros não lidos aqui na minha estante, que eu acho uma quantidade de livros boa pra mim, e só a partir disso que eu iria poder comprar outros livros. Até porque, cara, livro tá muito caro. Esse ano eu vou casar, eu planejo sair de casa, então assim, é muito gasto. E se eu ficar comprando livro que eu não vou ler, eu vou ficar extremamente triste porque eu sou mão fechada. Então, a minha ideia era pegar e chegar nessa minha meta de 20 livros antes de poder comprar outros livros. Só que assim, eu sabia que isso estava muito fácil pra mim. Ler 50 livros é uma coisa fácil? Não. Mas eu queria que fosse uma coisa que me desse assim uma vontade, um desafio a mais. Então eu fiquei pensando assim em outras formas de complementar essa gincana. E daí surgiu a minha participação em outras 3 maratonas anuais que vão me angariar pontos para que, quando eu atingir a minha meta de 20 livros lidos, eu consiga trocar esses pontos por livros. Então tá, uma pausa. Vamos explicar o sistema de pontos. O que é esse sistema de pontos? Eu fiquei pensando, eu fiquei muito intrigada comigo, assim, nossa, tá, cheguei nesse meu patamar, nesse meu objetivo ideal de ter 20 livros não lidos só aqui na minha estante, perfeito. Mas aí, quanto livro eu vou comprar? Eu vou poder comprar 1, 2, 10? Eu vou ter um ritmo de compra mais lento e comprando conforme eu for lendo? Como que vai ser? Tava muito abstrato. E eu gosto de ter as coisas um pouco mais certas. Talvez seja a minha lua e ascendente em virgem. Não sei, pode ser. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um sistema de pontos. Então, a partir de cumprimentos em alguns desafios, eu vou ganhando pontos, que é como se fosse assim, moedinhas. Era num mundo imaginário, se eu tivesse, a cada vez que eu completo uma tarefa, eu ganho uma moedinha e essa moedinha eu posso ir lá comprar um livro. Então, quando eu atingir essa quantidade X de livros na minha estante, que é 20, eu vou poder pegar minhas moedinhas e comprar livros novos. Então, assim, me incentiva a participar dessas maratonas, a ler mais, porque eu quero ter uma quantidade de moedinhas bem grande, porque eu quero comprar muitos livros. Então,
Você entendeu? É isso, é essa a vantagem dos pontos, porque ele me motiva a ler mais desses livros que eu já tinha planejado pra ler de qualquer jeito, porque eu vou ter livros novos em troca. Não é inteligente? Eu gostei bastante dessa ideia. Então tá, esse é o sistema de pontos. Então, eu consigo pontos baseados em algumas questões, alguns desafios específicos. O primeiro deles é o desafio originário dessa minha ideia de fazer essa gincana, que surgiu por conta, né, da minha TBR Zero. Porque ano passado eu fazia vídeos trimestrais de book haul. Vou até deixar linkado aqui. Todos esses vídeos vão estar linkados aqui. E o que acontece? A cada 3 meses eu juntava todos os livros que eu tinha comprado e fazia um vídeo pra vocês. Mostrava todos os livros que eu comprei e nossa, que festa! Daí eu falei, cara, ia ser muito legal se eu conseguisse ler esses livros no trimestre, no ano seguinte. Então assim, eu comprei, sei lá, 10 livros em janeiro, fevereiro e março. Então, janeiro, fevereiro e março de 2023, planejar ler esses livros. Até porque daí não iria ficar uma coisa meio descompensada, né? De ler os livros que eu comprei em dezembro, em janeiro, e ler os livros que eu comprei em janeiro, em dezembro, né? Fica uma coisa meio... Não era isso que eu queria. Só que assim, eu falei pra vocês, são 71 livros, é muita coisa, é muita coisa. Então tem meses que eu comprei muito. E eu não queria pegar em 3 meses da minha vida, ter que separar um tempo pra ler 27 livros. Sendo que eu sei que provavelmente eu não iria conseguir fazer isso, porque tem meses que são mais corridos do que outros. Então, eu separei, né, esses meus livros, essas minhas compras pelos trimestres, que eles são correspondentes. E daí, eu peguei e falei, cara, eu vou tentar ler pelo menos a metade. Então, aí tá a minha primeira forma de ganhar pontos. É lendo pelo menos a metade dos livros correspondentes às compras do trimestre do ano anterior. Então, se no primeiro trimestre de 2022 eu comprei 10 livros, no primeiro trimestre de 2023 eu vou querer ler 5 desses 10 livros que eu comprei, porque é assim que funciona. Legal, né? Acho que faz sentido. Então tá. Toda vez que eu completo esse trimestre, então tá, estamos aqui em março, consegui ler a meta no primeiro trimestre de 2023. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou ganhar 5 pontos. Independentemente de quantos livros eu li, são 5 pontos. Porque assim, eu não queria também que ficasse com 77 pontos. E daí, quando eu chegasse na hora de comprar livros, eu ia comprar mais do que eu devia e ia fugir do controle. Eu gostaria de dar uma reduzida na minha compra, sabe? Então, pra mim, foi uma coisa, assim, lógica de que 5 pontos é uma quantidade muito boa de pontos. São 5 livros novos, cara. É muita coisa, é muita coisa. Hoje em dia, pra você comprar 5 livros, você gasta uns 200 reais. É um absurdo. Mas, enfim. Então, essa é a primeira forma de ganhar pontos. A segunda forma é a partir dessas maratonas anuais que eu falei pra vocês. O que são essas maratonas anuais? Tô participando de 3 maratonas que todos os meses tem desafios novos. E esses desafios novos fazem com que, se eu completar eles, eu ganhe alguns pontos. Eu vou deixar linkado aqui todos esses 3 desafios. Um deles é feito pela Tami, do Sonho, Resenhando Sonhos, que é um desafio em que são 12 desafios na verdade, que falam sobre explorar autores novos ou explorar uma categoria de gênero novo e tal. Originalmente ela fez esse vídeo pensando nos livros que ela tem, né, pra gente ler os livros que ela já leu e, né, só que como eu e ela, às vezes a gente não tem um gosto muito parecido, eu resolvi só pegar os desafios que ela fez. Então, todo mês, se eu cumprir um desafio da Tami, eu vou ter um ponto a mais. Ótimo. Um livro, um ponto. Daí, o outro desafio que eu tô fazendo é o da Lala, que é o Buzzwordathon, que é basicamente o seguinte: todo mês ela separou uma palavra que tem sido muito repetida, que tem estado muito popular nos títulos dos livros que têm sido lançados ultimamente.
Então, por exemplo, em janeiro, a gente tinha que ler um livro que tinha a palavra vida ou a palavra morte, sabe? Porque são palavras que a gente tem visto cada vez mais nos títulos de livros. Então é uma coisa que é relativamente fácil de fazer. Cada mês é um tipo de palavra diferente, é bem legal, é bem gostoso de fazer. Então, toda vez que eu cumprir com o Buzzwordathon, eu vou ganhar 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque é muito difícil, é muito difícil. E eu sei que eu não vou conseguir cumprir todos os meses. Por exemplo, o de março eu não vou cumprir. Porque março é uma palavra que envolve segredo, é um livro que envolve a palavra segredo. Eu não tenho nenhum livro assim. Eu não queria pegar e ler um livro só porque teria essa palavra, só para poder cumprir um desafio, sabe? Então, um parênteses muito importante. Todos esses desafios literários dessas 3 maratonas, eu tô tentando cumprir com os livros que eu tenho físico. Eu não quero utilizar livros emprestados de biblioteca, audiobook ou livro que eu peguei emprestado do Gui. Porque o intuito é eu ler mais a minha estante física, né? Então eu não queria sair muito disso. Então tá. O outro desafio, essa maratona é um pouco mais complexa e eu entendo que aqui surgiu muitas dúvidas, então eu vou tentar explicar ela com um pouco mais de calma. Mas basicamente, essa maratona é uma maratona criada pela Di, que ela é uma booktuber gringa, se não me engano, ela é do leste europeu, mas ela tá morando na Irlanda agora, então os vídeos dela são em inglês. Mas o que é que ela faz? A Di, ela tem uma maratona que era uma maratona de um mundo mágico, em que a gente basicamente joga um RPG. Então, a cada desafio que você cumpre, você vai colocando características no seu personagem, ou você vai desenvolvendo a história narrativa do seu personagem. É muito legal, eu gostei bastante. Então, ela fez uma maratona específica para o ano todo, que todo mês tem um desafio diferente, porque, cara, é muito complexo o mundo que ela criou, mas é bem legal, é um mundo de fantasia. Então, assim, essa maratona que dura o ano todo, ela tá ligada em desenvolver como se fosse o caminho que o teu personagem tá fazendo durante o ano, por onde que ele tá andando no reino. E daí, ela faz maratonas maiores em abril e em agosto, que são como se a gente estivesse estudando numa escola de magia. Então, uma maratona acaba complementando a outra, é muito legal, ela é muito criativa e mês que vem, agora, abril, já vai ter maratona nova, ela já lançou os desafios, eu tô muito empolgada. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar linkado aqui, óbvio. Mas, enfim, essa maratona, que é um pouco mais sobre o caminho que meu personagem tá fazendo no decorrer do ano, envolve em ler, basicamente, um livro por mês, que com os desafios, assim, por exemplo, um livro que tenha mar ou árvore na capa. Então, se um livro tem mar, é como se eu estivesse virando à esquerda. Se o livro tem árvore, é como se eu estivesse virando à direita. Então, dependendo do livro que a gente escolhe, a gente vai traçando esse caminho que o personagem vai fazer. É claro que em alguns momentos, como eu falei pra vocês, em abril e agosto, ele só vai ter um caminho a seguir, porque a gente vai estar nessa escola de magia, tecnicamente. Então, muda bastante, é uma coisa bem dinâmica. Então, dessa forma, todo mês em que é um mês normal, que não são os meses de abril ou de agosto, se eu cumprir esse desafio, eu vou ganhar um ponto. Mas, nos meses de abril e de agosto, como são meses que a maratona é mais complexa, porque a gente daí acaba levando o nosso personagem para como se fosse estudar, fazer uma prova, e daí para cada matéria que a gente conseguir cumprir, que a gente cumpre através dos livros que a gente vai ler, eu ganho um ponto. Então, eu fiz uma média, porque varia muito entre o mês de abril e o mês de agosto, quantos livros eu tenho que ler para essa maratona, mas eu coloquei que nesses meses específicos eu vou ganhar 5 pontos se eu cumprir com todos, né? É uma quantidade boa de livros também. Então, basicamente, eu tenho essas 4 formas de conseguir pontos, conseguir essas moedinhas imaginárias para conseguir avançar tanto na minha leitura da minha estante, mas também na minha compra de livros, porque no final das contas é sobre isso, é sobre poder comprar livros. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Eu fiz aqui no meu bullet journal
como se fosse uma tabela. Eu vou tirar uma foto e deixar aqui enquanto eu estiver explicando para vocês entenderem melhor. Mas basicamente, se eu somar todos os pontos, eu vou igualar esses pontos ao total de livros que eu posso comprar. Se eu conseguir atingir a minha meta maior, que é ter o meu mínimo de 20 livros na estante não lidos. Legal, né? Então tá, agora a gente vai partir para a parte do atualização, de como que estão indo essas minhas leituras. Então, os primeiros meses do ano eu tô lendo bastante, eu li muito em fevereiro, eu tô lendo bastante agora em março. Março ainda nem acabou e eu sei, tenho plena certeza que eu vou terminar pelo menos mais uns 2 livros. Então, eu tô indo muito bem. Sobre os desafios, já vou avisando, Buzzwordathon eu não vou conseguir cumprir, então eu não vou ganhar 2 pontos esse mês, mas eu consegui cumprir tanto no mês de janeiro quanto no mês de fevereiro. Agora eu vou falar os desafios para vocês. O desafio da Buzzwordathon do mês de janeiro era ler um livro com a palavra vida ou a palavra morte no título, e eu li A Segunda Vida de Missy, então eu ganhei 2 pontos. Daí eu também li o livro de fevereiro, que era para ler um livro que tivesse como título um verbo, e eu li Despertar, do Octavia Butler, maravilhoso. Consegui esses 2 pontos. Então, só para Buzzwordathon eu já consegui 4 pontos nesses 3 primeiros meses, o que pra mim é muito bom, são 4 livros novos. Agora, vamos lá, Caminhos do Bookverso, que é o desafio da Tami. Eu consegui já cumprir com os 3 meses. Como ela não determinou necessariamente a quantidade de, qual desafio vai para qual mês, ela deixou isso bem aberto, a gente pode fazer qualquer mês, qualquer desafio. Eu tô fazendo dessa forma. E, gente, eu tô deixando aqui do lado, eu tô falando isso também pra me lembrar de fazer isso, mas eu tô deixando aqui do lado o que eu coloquei no meu bullet journal pra ficar mais fácil pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Então, aqui o Caminho do Bookverso, o primeiro livro que eu li, o primeiro desafio que eu li, foi o livro que espera ser um favorito, que eu finalmente finalizei, A Casa dos Espíritos, então já ganhei aqui um ponto. Daí, eu li o desafio Título ou Nome que Comece com S, e daí eu finalizei em fevereiro As Bruxas da Stacy Schiff, que me garantiu mais um ponto. Para o mês de março, eu li o desafio Um Livro Debut. Acabou a bateria do meu microfoninho. Legal. Vou continuar aqui porque eu nem sei se ele tá funcionando. Às vezes é só cenográfico e é isso que importa. Enfim, o desafio do mês de março é ler um livro debut de um autor, ou seja, ler o primeiro livro publicado de um autor, que eu coloquei aqui A Casa da Rua Mango, que foi, apesar da autora, da Sandra Cisneros, já ter publicado coisas antes, foi o primeiro livro publicado dela, então tá aqui, Casa da Rua Mango. Porque ela publicou, se não me engano, uma coleção de contos com os outros autores, mas não foi o primeiro livro dela, foi o primeiro livro com outros autores. Eu não considero. Enfim. Daí, agora o mais difícil de todos. Para o desafio do Ano em Aldeia. É assim que eu falo, pode ser que não seja assim que você fale, ou assim que a Di fale. Mas é assim que é o nome que eu falo, porque eu não vou ficar enrolando minha língua pra falar o nome de um país fictício. Esse daqui é um desafio bem difícil. Mas, a princípio, em janeiro, eu consegui um ponto por ler um livro que seria o começo de uma série, que eu li o primeiro livro da série do Wayfarers, que é aquele A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, sabe? Esse daí. Daí, pro mês de fevereiro, eu li um livro que tinha água na capa, que é li Juventude, do John Conrad, é assim que fala o nome dele? John Conrad? Não lembro. E daí, o mais difícil de todos, o de março, que eu admito que eu ainda tô fazendo, então pode ser que eu não consiga cumprir, então eu vou deixar esse aqui em stand-by, mas eu realmente queria gravar esse vídeo logo pra vocês, que é um livro de mais de 500 páginas. Eu não
tinha nenhum livro na minha estante com mais de 500 páginas. Esse mês de março eu finalmente finalizei e completei o trimestre de janeiro, fevereiro e março do meu desafio da TBR Zero. Então eu tinha que ler para esse primeiro trimestre, eu tinha que ler 8 livros. Eu li A Cor Púrpura, O Castelo no Ar, A Casa de Muitos Caminhos, A Casa na Rua Mango, Na Corda Bamba, A Segunda Vida de Missy e Meninas Selvagens. Eu achei que foi até bem distribuído, só no primeiro mês que eu li só um, mas tudo bem. Tô gostando bastante de fazer esse desafio. E é o seguinte, esse foi o primeiro trimestre. Pro trimestre que vem, as coisas mudam um pouco. Porque é o seguinte, estou lendo esses livros, só que eu não fico só nos livros de um trimestre no começo do ano. Claro, né? Tipo, eu não vou ler entre janeiro, fevereiro e março apenas os livros que eu comprei em janeiro, fevereiro e março do ano passado. Acho isso muito limitante. Então, eu já li alguns livros dos outros trimestres. Mas aqui que tá a tacada. Eles não contam. Então, assim, se pro próximo trimestre a minha meta é ler 7 livros, não importa que eu agora já li 2 dos 14 livros que eu tenho aqui pra ler. Eu vou ter que ler 7 livros de qualquer jeito. A única exceção é se eu chegar ali, por exemplo, isso provavelmente aconteceria se fosse pra acontecer no quarto trimestre. Cheguei ali no quarto trimestre, a minha meta é de 7 livros, porque eu tenho ali 14 livros pra ler. Se eu chegar ali, começando lá, outubro, e eu já li, sei lá, 10... Cara, não tem como fabricar outros 3 livros e fingir que eu não comprei, que eu comprei esses 3 livros, sabe? Daí sim, eu vou ler, a minha meta vai virar ler 4 livros e eu vou continuar ganhando a mesma quantidade de pontos, porque o importante é que eu li, tá? Entendeu? Ficou claro? Então é isso. O importante é seguir essa meta no mês que ela corresponde, no trimestre que ela corresponde. Não importa se eu já dei uma adiantada em alguns outros livros. Ah, e uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa que lê muitos livros ao mesmo tempo. Então eu conto o livro lido em um determinado mês apenas quando eu finalizei esse livro. Então não importa se eu li, sei lá, 300 páginas de um livro de 350 em janeiro, se eu só finalizei em março, eu vou contar pra março, entendeu? Bom, e agora a parte que eu não sei se vocês estavam esperando, mas eu com certeza estava, que é quantos livros, quantas moedinhas, quantos pontos eu consegui através das minhas leituras desses primeiros 3 meses. Maravilhoso, né? Então, isso significa que eu tô conseguindo baixar consideravelmente a minha lista de livros lidos, ao mesmo tempo que eu já tenho um saldo aí de 15 livros para poder comprar. Agora sim, falta começar a guardar o dinheiro para poder comprar esses livros. Eu admito para vocês que eu tô chegando relativamente perto do meu objetivo de conseguir chegar aos 20 livros não lidos, porque eu tô lendo bastante. Então, apesar de ter adquirido alguns livros, porque isso é outra coisa que eu vou ter que colocar aqui pra vocês. Eu estou adquirindo outros livros. Vou até já fazer um parênteses aqui. Estou adquirindo livros. Eu não parei de adquirir livros. Só que eu parei de comprar. Como assim? Não faz sentido, né? Então, eu ganhei livros de presente, tanto em janeiro quanto em fevereiro, por conta do meu aniversário, teve um amigo secreto, enfim. Cara, o que eu vou fazer? Dar um tapa na pessoa e falar que eu não quero? Não. Então, ganhei livros, mas eu também assino o Clube de Literatura Clássica com o Guilherme. Então todo mês a gente recebe pelo menos um livro, mas às vezes são 2, que é um livro e um conto, né, separado. Todo mês a gente recebe e não vamos parar tão cedo. Então isso significa que eu não parei de receber livros, não parei de adquirir livros, eu só parei de efetivamente comprar. Porque assim, eu achei muito injusto com o Guilherme que eu falasse, não, eu vou parar de ajudar com essa quantidade de dinheiro pra esse clube de literatura que, na verdade, eu insisti pra você me ajudar a comprar. Então, né, é meio sacana na minha parte fazer isso. Então, eu continuo recebendo livros, eu continuo tendo livros,
aconteceu também em janeiro. Eu adquiri alguns livros a mais porque foram livros que eu tinha comprado em dezembro, mas eu só tinha recebido em janeiro, então eu considerei como livros de janeiro. Enfim, espero ter deixado essa questão clara, porque eu ainda adquiri livros, porque assim, apesar de ter começado o ano com 71 livros na minha TBR Zero, eu aumentei esse número em janeiro e finalizei em fevereiro no 71 de novo. Então, é isso. Eu já estou próximo dos 60, redondo. Espero conseguir chegar até o final do mês, mas o meu objetivo é conseguir chegar até o final do mês nos 60. Então, isso significa que eu estou lendo uma média muito boa, dependendo de como for. Até agosto eu consigo comprar livros novos. Quem sabe até um pouco antes. Vamos ver como que eu vou fazer mês que vem, porque eu planejo coisas diferentes. Enfim, espero que tenha ficado mais claro a gincana. Espero que vocês tenham conseguido entender por que eu tô empolgada em fazer esses desafios. Eu acho que meu objetivo a partir do mês de março é inserir no final do meu vídeo de leituras do mês uma parte só falando sobre os desafios que eu consegui cumprir. Eu acho que isso fica mais fácil. Também vou fazer uma playlist só pra gincana, que também facilita bastante, né, pra vocês se acharem, caso vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre o que eu tô falando. Enfim, gente, eu ainda tô... Vocês não sabiam disso, então não sei por que eu tô falando ainda. Eu estou um pouco doente da garganta, então já estou falando muito, já faz mais de meia hora que eu tô gravando esse vídeo. Então, eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah! Minha bateria vai acabar. Mas, uma coisa, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou tentar esclarecer. Eu juro que eu vou, tá? Obrigada. Tchau, gente.